Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um outro equipamento que seria uma atualização da antiga fresadora, né? Aqui nós temos então uma máquina, um centro de usinagem vertical, onde ele vai nos permitir fazer o mesmo tipo de operação ali que nós vínhamos fazendo anteriormente nas fresadoras e ainda uma gama maior de possibilidades, uma vez que essa máquina também ela é uma máquina comandada por comando numérico, ok? Eu vou me aproximar agora um pouquinho para vocês poderem conhecer um pouco mais do equipamento. Então, primeiramente, eu queria mostrar para vocês o comando, né? Exemplo do que nós vimos ali no torno, no outro vídeo. Ele é um comando onde vai ter armazenado aí a programação, né, da peça que se deseja produzir no equipamento. Esse também é um comando da Fanuc, né, que vem aí também acompanhando o equipamento da Home. Okay? Então aqui tem toda a questão dos teclados, né, o botão de emergência e outros seletores aí que o operador pode, durante a usinagem, caso ocorra algum problema, ele pode atuar, né, ou fazer alguma pequena, digamos, intervenção manual na operação. Essa máquina também ela vai ter o fuso, né, o fuso que está, no caso, na vertical. Ela vai possuir aqui a possibilidade, né, como nós tínhamos lá na fresadora, de atuar nos três eixos, né, X, Y e Z, naturalmente na máquina. E essa máquina também está equipada na mesa dela, e nós contamos aí com um quarto eixo, né, um eixo que vai permitir que peças que estejam fixadas a ele através dessa placa possa ter um deslocamento angular aí para permitir se fazer o faceamento, né, na operação em diferentes posições da peça, né. A ferramenta aqui realmente ela mantém a mesma ideia lá da fresadora, ela fica presa a esse fuso e a ferramenta gira, né, a peça ela fica fixa à mesa ou algum dispositivo. Aqui temos uma peça que ela está fixa a essa morsa aqui hidráulica, né, que por sua vez ela está parafusada aí nos rasgos da mesa, então a peça está fixa à mesa, ok? E aí se pode fazer a usinagem com essa estratégia, igualmente nós fazíamos lá no fresamento. Obviamente aqui a gente tem as mesmas partes, né, com a mesma precisão que nós tínhamos no torno CNC. Nós vamos ter aqui na parte de baixo, né, um fuso com esferas recirculantes, que estão aqui protegidos por essa tipo uma carenagem móvel aqui, telescópica, né, que evita que durante o deslocamento vá caindo aí óleo, né, o próprio líquido refrigerante ou cavaco sobre esse fuso aí, que poderia vir a danificá-lo aí, né. Então, para evitar desgastes, tem essa proteção telescópica. Ainda nesse equipamento nós vamos ter um preset, né? O que vem a ser isso, né? Toda a ferramenta que a gente vai montar no magazine, que na sequência eu vou mostrar para vocês, ela precisa ser presetada. Então o fuso desloca, né, vagarosamente, né, essa ferramenta até a região do preset, e aí manualmente ali através do comando ali, a gente consegue aproximar a ferramenta até que ela apalpe ali o preset. No momento que ela toca no preset, ele dá uma informação, digamos assim, eletrônica com relação a qual é o comprimento dessa ferramenta, que fica armazenado aí na memória do comando numérico da peça, né, evitando que quando esse fuso se aproxima com a ferramenta, ele venha a colidir com a peça, né. Então ele desconta aí essa informação do comprimento para evitar a colisão, né. Na verdade ele não desconta, ele soma, né, a posição da face do fuso, ele soma, né, o comprimento da ferramenta, para que ao aproximar aí não ocorra essa colisão. Com a informação desse comprimento também a possibilidade de fazer aquela compensação, né, à medida que a ferramenta vai desgastando, e a gente vai monitorando a medida nas peças que estão sendo produzidas, a gente consegue corrigir, né, esse comprimento aí para compensar possíveis desgastes. A placa desse quarto eixo também é uma placa que ela tem aqui, nesse caso ela é manual, né, para poder abrir e fechar, para prender ou soltar essa peça, né. E se você não precisa fazer usinagem em posições angulares diferentes dessa peça, ela pode ficar presa diretamente, como está essa aqui agora na morsa, ok? Então a gente tem aqui um fuso que faz o movimento do eixo Y, o outro fuso que faz o movimento do eixo X, que é aquele ali, né? E o eixo Z, o movimento é dado pelo próprio subir e descer do fuso da máquina. Tá? Aqui por fusos de esferas recirculantes,
E aqui tem um fuso no eixo Z que faz o deslocamento para cima e para baixo aí da ferramenta. Tá bom? Aqui nós temos um braço de troca ferramentas, né? Que não sei se consigo mostrar para vocês, aqui fica melhor nessa posição. Esse braço aí ele vai trocar a ferramenta, ele vai vir até o fuso aqui, vai pegar a ferramenta que está aqui e vai entregar uma outra, né? Para poder fazer essa fixação aí automatizada. Por que isso? Porque aqui atrás, ó, enquanto lá a troca era manual, imagina a perda de tempo que se tem para fazer, né, o setup da máquina, que o tempo quase zero, né, pessoal? Nós temos aqui um magazine com N tipos de ferramenta possíveis de ser montadas aí na fresadora, né? Vocês podem ver aqui. Esse aqui, vamos ver quantas posições ele tem. Esse aqui nos permite ter 30 ferramentas aqui pré-setadas no equipamento, né? Se eu consigo chegar um pouco mais próximo. Então são N possibilidades, aí, 30 possibilidades distintas de ferramentas que você pode ter já presetada, né? Cada posição no magazine ali ela é numerada e ela é chamada lá no programa, né? Quando você faz o programa, para a ferramenta entrar no momento certo que precisa para fazer a usinagem, ok? Programação, peças bastante simples podem ser feitas manualmente ou diretamente no comando numérico do equipamento, ou peças mais complexas a gente usa aí o auxílio do CAN, né? Mais uma vez aí o software que auxilia a manufatura, né? Assistida pelo computador. Então a gente faz lá o programa, gera, né, envia automaticamente o programa para o comando numérico para poder, né, já com o código digamos assim, convertido para o código da máquina, e aí ele, através desse programa, vai fazer a usinagem. Mas a estratégia é a mesma, para desenvolvimento, se faz lá o desenho que se quer lá no sólido, né? Exporta esse desenho para o CAN, no CAN se elabora a estratégia de usinagem, já escolhe qual dessas ferramentas do magazine vai se usar em cada momento, melhor trajetória e assim por diante. E no final, quando termina a programação no CAN, ele vai converter aí, pelo um pós-processador, ele converte exatamente para o código que vai ser lido pelo tipo de comando, nesse caso aqui um comando FANUC, né? Ele gera um código que o FANUC entende e então aí o comando, né, o comando numérico computadorizado vai controlar a máquina aqui, né, e vai fazer os movimentos de todos os 3 fusos aí, mais o fuso do 4º eixo, né, de maneira que a geometria seja usinada aí na matéria-prima que a gente fixou lá na mesa, ok? Essa máquina também ela vai possuir o famoso líquido refrigerante aqui, nós temos o reservatório aqui atrás. Esse líquido é um líquido sintético, né, mesmo do torno lá diluído em água, que vai ser enviado aí esguichado lá na região da usinagem para aumentar a vida útil da ferramenta e refrigerar lá a região do corte, né, entre a ferramenta e a matéria-prima. Olha aqui, pessoal, também essa máquina vai contar com uma unidade de lubrificante, né, a mesma ideia lá do torno, ou seja, essa bombinha aqui vai enviar para os fusos e para as demais partes móveis da máquina a quantidade de lube, né, necessária para manter a operação sem haver desgastes no equipamento, né. Aqui a gente tem um filtrinho, né. Temos a figura de um filtro aqui e as mangueirinhas ali levando o óleo para o sistema, ok? Aqui nós vamos ter ainda alguns componentes pneumáticos aí utilizados, né, para utilizar o ar nas partes necessárias da máquina, né? Troca de ferramenta e coisas desse tipo. Painel elétrico, né? Temos aqui uma chave geral, né, para poder a manutenção, ligar e desligar o equipamento para poder fazer a intervenção. Lá em cima, acho que você não vou conseguir mostrar para vocês, está um pouco mais alto aqui. Vamos ver se eu consigo aproximar com o zoom aqui. Mas não é muito. Eu vou ler para vocês acreditem em mim aí, tá? Então a rotação dessa máquina aqui, ela vai atingir no fuso ali 10.000 RPMs. Que mais de informação interessante ali, uma máquina de 2019, peso da máquina 6,9 toneladas, corrente 50 amperes, corrente do motor principal 28 amperes, corrente de sobrecarga 36 kVA. Então toda a informação, né, o número da máquina, o número de série, todas as informações aí para a área de manutenção poder tomar suas providências, e a área de métodos e processo saber o que pode retirar dessa máquina em termos de potência, né, e assim por diante, rotações, parte de programação. Um equipamento bem interessante também da Home, né. Aqui tem embaixo temos o carro, né, que é a parte do cavaco, né, que também é removido
automaticamente para ser depois enviado aí pro final, né? Aqui no interior da máquina, eu não mostrei para vocês, mas tem esse helicoidal aí, que ou seja, todo o cavaco que é produzido ele cai aqui nesse canal, e aí digamos assim, esse extrator de cavaco aí, né, vai empurrando ele lá pro carro removedor de cavaco, transportador de cavaco, né, que vai transportar esse cavaco aí para um coletor aí, onde nós vamos colocar um recipiente para armazenar ele aí. Ok? Pessoal, basicamente era isso, né? Segue depois aqui todas as demais explicações, versatilidade, né? Que a gente tinha lá que eu expliquei no vídeo do torno, né? Torno CNC. Também se aplica aqui a essa centro de usinagem vertical, tá? E vocês devem ouvir falar, ou vão encontrar aí ainda nas indústrias, a versão integrada, né? Que aí é chamado centro de torneamento, onde nós vamos ter um torno, como se fosse todos os comandos de um torno, mais o fuso, né, da fresadora montadas num único equipamento, né? Então aí caracteriza alguns bem famosos aí, tipo os Mazak, né? São centros de torneamentos, os Integrex, uma linha da Mazak, muito famosa aí e muito aplicada aqui na região da Serra Gaúcha e aqui na região metropolitana, empresas que têm grandes quantidade de operação de usinagem, né? Uma máquina versátil e, obviamente, por integrar as duas operações no único equipamento, evita da gente estar fazendo, né, trazer lá do torno CNC, tirar a peça de lá, né? Aí é tempo secundário, tempo que não interessa, tempo de transporte, né? Trazer de lá e trazer para essa máquina. Então, tem uma única fixação, tu consegue fazer toda a operação aí, aumentando o tempo efetivo, né? E que é o tempo de agregar valor aí, que é o que o nosso cliente quer pagar. Ele não quer pagar por movimentação, pelos tempos ociosos aí, né? Aquelas perdas lá do Lean Manufacturing, né? Ele quer tempo produzindo cavaco, isso aí que ele está pagando. Tá bom, pessoal? Espero que essa série de vídeos aí tenha trazido informações novas para vocês, né? Para vocês acrescentarem aí depois na tomada de decisão lá no chão de fábrica. Perfeito? Eu não comentei aqui a questão ainda do controle de qualidade, né? Mas essas máquinas aqui permitem integrar os renichós, né? Que são apalpadores que também fazem o controle de qualidade integrado ao equipamento, né? Para verificar se as medidas que final da peça atenderam ali o projeto, né? Então dá para fazer aí algumas automações aí, rumo aí a questão da fábrica 4.0 aí, que está cada vez mais se comentando, né? Ou a integração aí de robôs, né? Para poder fazer a alimentação e troca das peças lá da máquina, né? Em vez de estar o operador colocando e tirando peça, a gente coloca um robozinho aí e também consegue com isso aí digamos assim, automatizar a linha como um todo, né? Evitando a intervenção humana, tendo tempos mais previsíveis e favorecendo programação, reduzindo custos, né? Então tem uma série de questões aí que vocês ainda vão identificar ao longo da carreira de vocês, né? Cada vez mais se fala nisso. Tá bom? Espero que tenham gostado e agora vamos na sequência aí trabalhar alguns cálculos, entender um pouquinho aí como é que se faz uma previsão aí de tempo de usinagem, né? Talvez seja o que mais interessa para vocês, à medida que vocês provavelmente vão estar cuidando aí de produtividade, cuidando de planejamento e programação de produção. Até mais, pessoal.